Pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Leonardo Peixoto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. E, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque são 2 aulas por semana, te ensinando R e Python, estatística, machine learning, muita coisa legal aqui. E deixa o seu like aqui no vídeo, porque a única forma do YouTube compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mostrar esse vídeo para outras pessoas, é se ele receber likes. Se não receber, o YouTube simplesmente ignora. Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a função across. Vamos para o R, sem a gente perder tempo aqui, que a gente já vai montar aqui a função para vocês entenderem. Primeira coisa, eu vou carregar aqui os nossos pacotinhos, né? Que a gente já está acostumado. Não vou entrar em detalhes. Pode ver outras aulas para isso. E nós vamos lá na nossa função across. Vamos só esperar o nosso arquivo carregar, que eu já vou falar aqui do arquivo e explico para você aqui. Então vamos lá. Bom, então esse é o nosso arquivo. É um arquivo bem simples. Vamos lá, vamos ver aqui o arquivo. Local, tratamento, repetição, né? Então a gente tem um experimento em 3 locais. São 3 tratamentos e 4 repetições. Aqui a gente está vendo só as 6 primeiras linhas do arquivo, ok? E nós temos 3 variáveis: produtividade, teor de óleo e teor de proteína. E aí, vamos supor que você quer criar um novo arquivo fazendo um resumo, né, dos nossos tratamentos, né? Aí, nós podemos criar um arquivo, por exemplo, contendo a média, contendo o desvio padrão, mas eu quero isso para cada uma das variáveis. Eu já ensinei para vocês, em outra aula, fazer variável por variável. Mas imagina se você tem umas 100 variáveis, você fazer variável por variável, colocar média, desvio padrão, aí vamos colocar mínimo, máximo, variância. Cara, vai dar trabalho demais. Concorda? Então, existe uma função no R que facilita muito. O seu código, em vez de ficar com 200 linhas, se você for fazer variável a variável, vai reduzir para um número bem pequenininho. 3, 4, às vezes um pouquinho mais, mas muito diferente do que o que você teria se fosse fazer individualmente. Então, essa função é a função across. E ela não trabalha sozinha, ok? Então, olha a estrutura que a gente precisa usar para usar a função across. Presta atenção. Vamos criar o nosso arquivo. Chamei aqui de resumo across. Ele recebe dados, que é o nosso arquivo, né? Nosso arquivo de dados. Pipe, estrutura aí do deep learning. A função summarize, nós vamos usar aqui a função summarize. Dentro da função summarize, nós vamos usar a função across. Então, usa summarize, ela já é utilizada para os cálculos estatísticos, né? Básicos, né? Média, desvio padrão, variância, essas coisas. E dentro dela eu coloco a across. Abro parênteses. A across, pessoal, ela tem 2 argumentos importantíssimos. O primeiro argumento é chamado ponto calls. Então você vai colocar ponto calls igual. E aqui você vai criar um vetor com o nome das colunas que você deseja que a análise rode. Ou seja, todas as suas variáveis. Então, para criar a coluna é a função C, né, de column, abre parênteses, e aqui você vai colocar o nome de uma coluna, vírgula, o nome da outra coluna, vírgula, nome da outra coluna, vírgula, e assim por diante. A última coluna a gente não põe vírgula, não dá erro. Ok? Então, mais uma vez, o que eu gosto de fazer? Copia e cola o nome da coluna, para você não escrever errado. Aí vem o segundo argumento, que é o ponto .fns, que é de functions.
Então, aqui nesse argumento, você vai criar uma lista, ó, não é vetor, hein? É lista, é list, com todos os cálculos que você quer fazer. Então, eu vou criar uma coluna com o nome de média, que vai receber igual sinal de tio min, que é a função para calcular a média. Léo, por que eu uso esse tio? Porque ele é da função across. Se você não usar, vai dar erro aqui na função. Okay? Então, ele faz parte, né, da função across. Dentro da função min, você vai colocar ponto x, vírgula, na.rm igual a true. O que é o ponto x? O ponto x é a coluna específica na qual ele vai rodar a média. Então, se ele está rodando na produtividade, ele vai pegar só produtividade. Se ele está rodando teor de óleo, ele vai rodar só teor de óleo. Se ele está rodando teor de proteína, vai rodar só teor de proteína. Na.rm igual a true. Porque se você tiver algum valor perdido, algum valor NA na sua coluna, ele não considera aquele valor para análise. Aí você não tem que se preocupar. Okay? Então isso é muito importante. Toda a função básica no R que a gente vai rodar, média, desvio padrão, isso usando o across ou não, tá, pessoal? Em qualquer situação. Média, desvio padrão, variância, correlação, usa o argumento na.rm igual a true. Se você não usar e você tiver um NA na sua coluna, ele não vai te devolver o valor que você está esperando. Ele vai te devolver NA, porque ele não consegue reconhecer aquele NA. Ok? Então isso é muito importante. Beleza? E aqui nessa lista você pode criar quantos objetos você quiser. Como que você faz? Você coloca, né, a sua função, média igual, sua função bonitinho, vírgula, na próxima linha, você coloca a próxima função que você vai colocar. No nosso caso aqui, o SD igual til SD e a mesma estrutura. Ponto x, vírgula, na.rm igual a true. Na última função, você não põe vírgula. Tá? Você só fecha o parênteses da lista. Acabou. Então, olha que legal, ó. Ó, aí ele vai criar... Ó, olha que interessante, gente. Você colocou o nome da coluna como média. Aí ele faz um concatenate do nome da coluna original com o nome que você quer. Então ele coloca produtividade média, produtividade SD, teor de óleo média, teor de óleo SD, teor de proteína média, teor de proteína SD. Olha que bacana essa função. Você não precisou falar mais nada para ele. Você criou as suas colunas, média, desvio padrão, normal, igual você está acostumado, e ele já entende tudo que ele tem que fazer ali dentro. Muito legal essa função. Isso aqui, gente, facilita muito o trabalho. Quer ver? Vamos complicar um pouquinho mais? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, vou copiar aqui a função, tá? E nós vamos colocar mais coisa aqui, ó. Vou criar máximo, mínimo, variância. Vou colocar aqui, ó, max. O nome da coluna você pode colocar o que você quiser, tá? Mínimo, variância. Vamos tentar rodar agora? Ó, vamos criar o arquivo de novo, hein? Ó, criou para todo mundo. Olha que legal. Olha que top. Tem a média, desvio padrão, máximo, mínimo, variância. Vamos complicar um pouquinho mais? Ó, ó o que nós vamos fazer agora, ó. Group by. Vamos agrupar. Deixa eu só ver o nome da nossa coluna. Como eu falei, eu gosto sempre de copiar o nome. Vamos agrupar por local e tratamento? Vamos fazer só local primeiro? Group by local. Colocar aqui o pipe. Ó, fazendo ao vivo com vocês, hein? Pipe. Ó. Olha o que nós vamos ter. Ponta Grossa, Sorriso, Toledo.
média. Então você já tem aqui tudo bonitinho. Ah, Léo, não gosto de table. Vamos melhorar então? Porcentagem, maior, porcentagem. Eu particularmente não sou muito fã, não. Vou colocar aqui, ó, s.dataframe. Eu prefiro assim. Então, ó, por local nós temos a média, desvio padrão, máximo, mínimo e variância para cada uma das nossas variáveis. Ah, Léo, eu quero local e tratamento. Vai, vamos lá. Coloco o vírgula ali no grupo by. Ó, vamos colocar aqui o tratamento. Ó. Agora nós temos para cada local, para cada tratamento, nós temos a média. Ah, por exemplo, Ponta Grossa, a média de produtividade do tratamento 1 foi maior. Agora, em Sorriso, o tratamento 3 foi muito melhor. E em Toledo, o tratamento 1 voltou a ser melhor, muito próximo do 2. Então, você começa, né, a conseguir verificar tudo por tratamento. Olha que legal. Então, você tem um arquivo pronto com todas as médias, variância, desvio padrão, máximo, mínimo, tudo que você precisa para começar a sua análise de dados usando a função across. Então, isso é fantástico, gente. Essa função, ela, assim, ajuda muito o nosso trabalho. A gente consegue montar essas tabelinhas básicas, né, de uma forma muito rápida. E eu aconselho muito vocês a usarem. Então, se você junta, né, o Group By, Summarize e o Across, e o S.DataFrame, nem é obrigatório, né? Cara, já deixa tudo montadinho, bonitinho, para talvez daqui a pouco, né, montar o gráfico. Isso aí a gente vai aprender em outra aula a parte gráfica, né? Então, é muito legal. É uma função que eu particularmente uso muito. E espero que você que está assistindo essa aula também passe a usar. Então, se você gostou dessa aula, deixa um joinha para mim. Me ajuda muito mesmo aqui no canal. Compartilha com seus colegas para eles também possam ver a aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu comentário que aula que você gostaria que eu gravasse. O que você quer que eu fale em R ou Python, que ainda não tem aula aqui no canal, que é importante para você. Tá bom? Então, por hoje é isso e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!